foi tudo maravilhoso. Mas eu quero entrar direto na palavra, porque Deus quer fazer uma coisa especial nessa noite. Eu não quero perder isso, não quero atrapalhar aquilo que Deus quer fazer. E eu quero falar exatamente da situação que nós estamos vivendo também no Brasil, mas o que acontece no Brasil, o que acontece no Pati, o Miguel, ou na tua economia doméstica, nos teus sonhos, né, que o Bernardo acabou de falar aqui, essas coisas não estão desentoadas, elas fazem parte do ciclo da vida que segue, das coisas que acontecem. E nós temos que aprender a entender isso, até porque, como ele acabou de dizer, você pode olhar para isso como um fim, ou você olhar para isso e pensar, isso é um novo começo. Enquanto ele falava, eu estava me lembrando daquela situação onde Abraão está subindo com seu filho a montanha. Quantos lembram disso? Para entregar o seu filho em sacrifício. Olhando somente esse quadro, esse lado da montanha, a gente vai ver um Abraão indo sacrificar o seu único filho. O filho prometido, o filho tão esperado, tantas coisas aconteceram, meteu os pés pelas mãos. Mesmo assim, ele está subindo a montanha para entregar o seu sacrifício. Do outro lado, Deus já estava subindo com o cordeiro para substituir o sacrifício. Por isso, eu quero dizer que essas coisas que a gente ouviu aqui do Bernardo tem tudo a ver com o que Deus vai falar nessa noite. O tema da mensagem é: por que razão os céus se fecham sobre nós? Por que razão, às vezes, nós temos uma sensação de que o céu está fechado sobre o Brasil? Por que essa sensação de que as coisas não vão mais acontecer? Não tem mais jeito. Vai haver uma mudança, mas nós estamos ferrados se nós pensarmos aos olhos humanos e trocar 6 por meia dúzia, dança das cadeiras. Nada vai acontecer. Mas tem que haver uma ótica diferente, até porque um céu escuro não significa que ele está fechado. Senão, até o exemplo da criação, quando tudo estava fechado, Deus olhou e falou: é o prenúncio de algo que está por vir, do novo. É o início de todas as coisas. Então, a gente precisa olhar para um céu fechado, ou na nossa cidade o céu está fechado, ou na nossa casa, ou na nossa igreja, ou na tua vida, ou no seu trabalho, no seu negócio, no seu sonho, como nós vimos aqui. Por que os céus se fecham sobre as nossas cabeças? Queria que a gente abrisse em Mateus 12, 33. Eu vou ler aqui. Vou dar boas-vindas ao meu amigo pastor Carlos, a sua esposa. Bem-vindos. Bom ver vocês aqui, meus amigos. Mateus 12, versículo 33. Vamos rápido, que tem coisa aberta para falar. De bênção. Nós queremos ser abençoados hoje. Fala para o teu irmão, anda rápido, presta atenção aí. Vamos. Mateus 12, versículo 33. Ou vocês dizem que a árvore é boa e seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto é mau. Nós estamos ouvindo? Amém. Vou repetir. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau. Porque pelo fruto conheceremos a árvore. E aí Jesus ele pega pesado, ele diz: raça de víboras, como vocês podem dizer boas coisas sendo maus? Uau! Quebrou a regra. Uma árvore boa não pode dar fruto ruim, uma árvore ruim não pode dar fruto bom. Como vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Veja, e ele continua: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro coisas mais. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, e essa aqui você pode substituir, toda palavra que não for verdadeira, que vem do coração, sincera, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Pois por tuas palavras serás absolvido, e por tuas palavras serás condenado.
sobre a minha cabeça, eu vou falar que sim, mas vou ampliar. Não é só apenas uma palavra, mas atitude, porque Jesus está exatamente condenando isso. Pô, os caras têm uma atitude aos olhos dos outros maravilhosa, mas eu conheço o coração deles. Eu sei o que está dentro do coração deles, as palavras que são soltas de vez em quando, falando uns dos outros, das coisas dos outros, dos bastidores. Veja, não apenas uma palavra. Veja, vou então para você entender. Por uma palavra, ou seja, por uma escolha, o céu pode se fechar sim. Por uma escolha, o céu pode se fechar sim. Por uma palavra, o céu pode se fechar sim, amigo. Mas tem uma boa nova. Também por uma palavra e por uma escolha correta, o céu pode se abrir sobre a sua história. Até aqui fechou? Ok. Fechou por quê? Palavras proferidas, atitudes e decisões feitas. Mas eu quero mudar, então mude as suas palavras, mude as suas escolhas, as suas atitudes. Veja, amigos, eu quero que você abra comigo em Deuteronômio 28, vou ficar exaustivamente em cima desse texto maravilhoso, que fala sobre esse céu de bronze. Bênçãos te seguirão. Deuteronômio 28, versículo 1. 14 versículos de bênçãos. Pode fazer amém? Amém. Bênção. Uau! Já chegou lá, meu irmão? Mas Deuteronômio 28, versículo 1. Eu não vou ler todos, vou pular um pouco, tá? Mas vou ler uma vez. Dá rolar? Começando no 1. Se fielmente, lê comigo, fielmente. Ele está dizendo, se fielmente, se tu não abrir mão, se tu levar isso a sério, obedeceres a palavra do Senhor, teu Deus, tendo zelo, cuidado, atenção, de seguir todos os seus mandamentos, que nesse dia te ordeno, o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. 2. Se ouvires a voz da Eterna, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Repito, e começa. Bendito serás tu, em Pati, ou no Rio de Janeiro, ou em Nova York. Isso está errado. Isso está errado. Não, está errado ali, ó. Eu falei brincando. Bendito serás tu, em São José das Maninhas, ou em Paris. Ele está falando do campo. E quando ele está falando do campo, ele está falando de uma civilização agrícola. Todo mundo quase estava no campo. Mesmo assim, havia uma distinção do pessoal lá do campo, sabe? Lá de Palmares. Lá de Água Branca, não, Barro Branco. Japeri, Cidade Grande. Maravilha. Coitado do pessoal lá do campo. Mas ele está falando aqui, olha, irmão, vem para a cidade que tem oportunidade, está falando, bendito serás, vocês estão ouvindo? No campo ou na cidade. Mas quando? Como? Quando você, voltando, fielmente obedecer a palavra do Senhor, teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos. Veja bem, então vamos fazer uma outra oferta. Eu estou falando de trazer dízimo na igreja. Eu estou falando de frequentar a igreja, eu estou falando de ser obediente a Deus, onde naturalmente tudo que é concernente à vida com Deus acontece. Amar o próximo, perdoar o teu irmão, perdoar o teu inimigo, amar o teu inimigo, dar a outra face. Isso tudo é Bíblia, meu. Ser obediente aos seus governantes, sejam bons ou sejam maus, aos seus patrões, sejam bons ou sejam maus. Não destrói a empresa onde você trabalha com palavras. Sejam bons ou sejam maus. Se não está satisfeito, não pode suportar a carga, saia. Mas não amaldiçoa, porque você foi chamado para ser a bênção do mundo e não a maldição do mundo.
Posso ouvir um amém aqui? Versículo 4. Benditos são os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros dos caminhos. Nem tem bezerro e cordeiro, eu vou pular. Mas o que é que tu tem? As tuas bicicletas? A bicicleta? Que mais? As bananeiras? O que é que tu tem? Que é precioso para você, sem fazer nenhuma analogia contraditória em relação ao que é melhor do que o outro negócio. Eu estou te perguntando, o que é precioso para você? Ele está dizendo, bendito é o fruto do teu ventre e também aquilo que tu considera importante. Eu abençoo aquilo que tu tem. Por isso, amaldiçoa quando der broca na bananeira. Não amaldiçoa, abençoa. Agradece porque ela produziu até aqui. Versículo 6. Bendito serás ao entrares e ao saíres. Pastor, eu estou indo embora. Eu te abençoo, porque você é uma bênção. Vai com Deus, que Deus te prospere. Mas eu só posso abençoar o que Deus abençoa, e eu só abençoo o que está na palavra. Eu não posso abençoar o que Deus não abençoa. Isso é uma mentira. Eu não tenho esse poder. Eu não abençoo o que Deus não abençoa. Quem sou eu? Mas ele está dizendo, abençoado vai ser quando você chega e quando você precisa ir embora. Eu vou embora porque eu não tive oportunidade. Vou embora porque eu só estou no coral. Nunca me deram a chance de cantar um solo. Nunca preguei na igreja. Deixa eu te dizer mais ainda, então, irmãos. Já está bom, mas vamos mais um pouquinho. 7. O Senhor fará que sejam derrotados na presença dele os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Versículo 8. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. O teu Deus te abençoará ricamente na boa terra que te concede. 9. Fará de ti o seu povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento condicional. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, obediência e caminhada conforme seus princípios. E quando você errar, volte, porque nos princípios de Deus há espaço para erros, perdão, misericórdia, conserto, acerto e uma nova chance, e um novo caminhar, um novo alvorecer. Ele não está falando de ninguém que achou o caminho e nunca mais errou. 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu mesmo não pegarás emprestado com ninguém. E de verdade, digo amém. Que isso, irmão? 13. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda. Então isso confirmou. Agora eu vou me candidatar a deputado. Eu vou ser então vereador, partido. Não, eu acho que eu vou ser prefeito. Ele não está falando isso. Ele está falando, meu irmão, que se tu é um encarregado de... Tu trabalha na Secretaria de Obras e tu é o peão da Secretaria de Obras, tu vai ser o melhor deles. É isso que ele está falando. E se você for o chefe, tu vai ser o melhor chefe que eles poderiam ter. Porque sobre a tua vida vem a bênção de transformar aquilo que Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Isso inclui as lutas que vêm de você ser chefe. Eu sou realmente todo chefe que tem aqui. Versículo 13. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda. Então leia. Condicional, de novo. Se obedeceres aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia te ordena, para guardar e cumprir. Agora não é nem andar só. Sendo assim, estarei sempre por cima e nunca por baixo. Nunca por baixo. Mas você vai ser um crente safado mesmo, mas você está ok, você está cumprindo, está obedecendo. Ele não falou que você não vai ser injustiçado, que você não vai ter luta.
que talvez alguém possa cometer uma injustiça com você e chutar você pela janela. Ele está falando que se você sair pela janela chutado, ele vai junto com você. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Estou falando que é gente de verdade que está aqui, que passa luta, que passa luta pelas escolhas que fez, que faz e ainda vai fazer. Então, se você fez muitas escolhas erradas, está na hora de olhar para fazer a certa. 14. Portanto, Pedro, diga o teu nome aí. Não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, diz o Senhor, a fim de seguir os outros deuses e acabar prestando culto a eles. Essas são as bênçãos que te seguirão. O crente adora a bênção, né? Então, querido, para você que gosta de bênção, você tem que ouvir o restante agora, a partir do 15. Se tem 14 versículos para bênção, nós temos 15 para 44, tem 30 de maldição. Vamos ouvir as maldições, não porque Deus é ruim. Se Deus fosse ruim, ele nem falava que ia ter maldição, ele te arrebentava logo. Ele é tão bom que ele te explica que tem bênção, mas tem maldição, para você escolher o que você quer viver, fazer e receber. Aí ele começa a falar. Então lá vem a justiça de Deus, que também te seguirá. Posso ouvir um amém até aqui? Contudo, se não obedeceres a palavra de Yahvé, teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos, que neste dia te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão, meu filho. Depois isso é uma de Deus. Deus que vocês falam, um Deus malvado. Não, Deus não é malvado. Não é malvado. Vai comprar um carrinho lá. Fui comprar um carro, acho que foi ótimo, 80 meses, eu estou tão feliz. Tu leu todo o contrato? Leu direitinho? Ontem eu fui ver uma caixa de marcha, aqui naquele cara que desmonta ali, ele falou para mim assim, ó, é R$800, não tem conversa. Mas eu falei, tem alguma garantia? Ele falou, garantia assim, tu botou, funcionou, tá dado. Se der problema, não levou. Isso aí é uma condicional? Isso é norma? É lei? É ordem? Quando tu vai fazer um contrato de locação, tu não tem um monte de letras a teu favor e o outro contra. Não é assim? Tudo na vida, amigos, tem bênçãos e maldições. Isso é tudo baseado na Bíblia. Porque quando as pessoas faziam uma aliança, elas proclamavam bênçãos. Olha, estou contigo, Fábio, eu vou te abençoar. Quando tu estiver duro, conta comigo. Não tiver de comer, vai lá em casa. Se estiver doente, eu vou andar contigo para dormir lá. Ó, eu vou cuidar dos teus filhos. Tudo isso eu vou fazer. Agora, se tu passar a perna em mim, tu vai morrer de câncer. A tua mulher vai ficar banguela. Os filhos vão ter bicho de barriga, sombrinha. É assim que acontecia. Ok? Ok. Então agora, aliança. Os termos estão estabelecidos. É o que Deus está fazendo aqui. Ó, as 14 bênçãos comigo são mais do que o suficiente. Agora tem 30 ali, eu tenho que esmiuçar mais. 54 anos dos anos, eu falou que Deus aumentou mais 24 lá. 54 maldições. Então, não vem dizer que Deus é mau. É por isso que é um negócio de crente, não pode nada. Não, eu posso tudo. As 14 bênçãos de Deus me dão uma liberdade que o mundo não me oferece. Então, vamos lá ver as maldições pulando aqui. Versículo 16. Maldito serás na cidade e também amaldiçoado será no campo. A mesma palavra é. Mas por quê? Se ouvires, não obedeceres, ouvires e não cumprires, ouvires e não andares nos meus caminhos. Por quê? Porque Deus é radical, exigente, mas não, porque o meu caminho é melhor. Eu estou te dizendo, eu não estou falando que eu vou fazer isso simplesmente para te punir. Se você não andar ali, você vai cair num outro caminho que é ruim demais, e ali tu vai ser amaldiçoado. Eu estou só dizendo o que acontece, não sou eu que quero te amaldiçoar. É o teu caminho escolhido. Você que escolhe.
18. Maldito o filho do teu ventre, o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas. Vou repetir. Maldito serás ao entrares e amaldiçoados ao saíres. No 20. O Senhor mandará sobre ti maldições, confusão, repreensão em tudo que você fizer, até que tu sejas destruído e serás e somos repentina ruína por causa das malignidades das tuas ações, pelas quais você me abandonou. Apostasia. Diga comigo, apostasia. 21. O Senhor te encherá de doenças até banir-te da terra em que tu estás, entrando para dela tomar posse. Uau! O Senhor te ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abravador, seca, ferrugem, mofo, que te infestarão até que morras. Uau! 22. Tua Bíblia está diferente? 23. Segura. O céu sobre a tua cabeça se tornará como bronze, e o chão debaixo dos teus pés como ferro. Pastor, eu não planta nada, não. Não planta não, pastor. É você que pensa. Ele está falando sobre o que você planta, o que você faz, sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões. Ele está falando, se tu não aprender a andar no meu caminho, sabe o que vai acontecer? Você vai dar por outros caminhos, e aí vai parecer que o céu é de bronze, o chão é de ferro. Não sou eu que estou fazendo isso, é assim que será. Eu estou te avisando. Escolhe a bênção. 25. O Senhor fará que sejas derrotado pelos seus adversários. 27. O Senhor te castigará com úlceras do Egito. Uau! 28. O Senhor te afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. 29. Andarás sob a luz do meio-dia e tateando as voltas sem rumo, como um cego nas trevas. Não encontrarás prosperidade em nada do que realizares. Dia após dia será oprimido e extorquido sem que ninguém te possa salvar. Pastor, nessa parte eu estou bem. Está bem por quê? Porque está bem de grana? Está bem de grana, é prosperidade? É mesmo? Por que tem tanta gente rica que se suicida? Tanta gente rica que não tem um amigo? Porque prosperidade divina não é grana. Prosperidade divina é a paz em todo o tempo. Mas é bom ter grana, amém? Posso ouvir um amém? Ah, não, pastor, eu quero ser humilde e pobre para poder ser abençoado. Não é isso que está falando. Ele está só dizendo aqui, da minha parte, o que virá é confusão, aflição mental, cegueira, e você não vai encontrar a prosperidade que eu proponho. Na verdade é essa palavra. Versículo, vou mandar lá para frente, 38. Lançarás muitas sementes no campo da tua terra, no entanto colherás quase nada, porque os gafanhotos as devorarão. Impostos, multas. Quantos gostam de chegar em casa e você abre aquela caixa, você já vê a cor daquele envelope, já sabe que é uma multa? Eu tenho caixa postal, né? Quando tem um negocinho escrito assim, tem uma correspondência, eu já fico assim, não vem multa. Aí quando eu fico torcendo, mas aí quando o cara tira aquele envelopinho cinza, escrito A, R ou AP, sei lá. Isso é o ladrão que vem roubar da gente, né? Está roubando, está vindo roubar da nossa vida. Ele diz no 44, ele emprestará a ti, porém tu não me emprestarás. Ele será considerado como cabeça entre as nações, tu serás a cauda. Em outra passagem a Bíblia diz que é triste Deus olhar do céu e ver os seus filhos, os seus príncipes andando a pé e as pessoas que são escravas desse mundo andando a cavalo. Aí tu vê o cara de Land Rover e o outro andando de ônibus. Tem nenhum problema andar de ônibus. Andei a vida inteira de ônibus, muitos anos da minha vida. Vim ter carro depois de 30. Isso aí não é problema para mim. A questão não é essa. A questão é, o que é que Deus tem preparado para mim? Meu céu pode estar aberto, eu estou andando de ônibus e de trem, qual é o problema? Zero problema. Olha, não aguento mais esse trem. Olha, cadê a hora? Ops, parou de novo. E é mesmo, todo dia assim. Tudo é próximo. Enquanto está todo mundo reclamando, abre a tua Bíblia e se encha da palavra do Senhor.
Está achando pouco? Levante e fale dela no trem. Ela não pode. Não pode o quê, rapaz? Não pode. Não pode fazer culto, levar pandeiro, banda. 45. Portanto, eu não vou nem entrar aqui, chega, acho que já deu. Bênçãos te seguirão, mas a justiça também de Deus seguirá. Céu de bronze e terra de ferro. Mas por que, pastor? Se a gente leu com atenção, eu fui bem devagar, vou repetir só o 14. Ele diz: portanto, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno. Aí ele muda de repente, a fim de seguires outros deuses e prestares culto. Então, uma coisa que pode estar fechando o seu céu: idolatria. Pode estar fechando o seu céu. Pastor, graças a Deus, meu Deus, Jesus e Maria José, está tudo ótimo na minha vida. Eu não estou falando de apenas os santos católicos ou da macumba. Eu estou falando de situações em que era para Deus ser o Senhor e outras coisas estão tomando a soberania de Deus na sua vida. Então ele está falando de idolatria, não somente de prostração, porque a Bíblia fala: não terás, não farás e não te curvarás. Quantos ficam curvados quando estão duros? Eu não quero sair de casa. Diz que eu não estou. Apaga a luz, fecha a porta. Eu não vou jantar. Eu não vou pagar da sua mãe. Isso aí já é vingança, né? Agimos como crianças. Então, querido, por que muitas vezes o céu de bronze e terra de ferro estão sobre nós? Idolatria bíblica. Outra coisa óbvia: se obedecer, Deus vai cumprir. Não, pastor Pedro, não é a igreja, não é os irmãos de mãos dadas, não. Quem vai fazer é Deus. Mas para Deus fazer, tem que ter um crente ali fazendo o que Deus manda fazer. Por que vem o céu de bronze? Desobediência. Desobediência, amigo, é desobedecer aquilo que Deus mandou. Agora veja, pastor, eu não estou nem numa coisa nem outra. Por que ainda o céu parece estar fechado sobre a minha cabeça? Eu nem sou idólatra e sou uma pessoa tão obediente, não é, amor? Aí o amor faz assim. Então, deixa eu continuar aqui, no 45, Deuteronômio 28. Portanto, reafirmando, todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão, te alcançarão, até que tu sejas completamente destruído. Porquanto não ouviste a voz do Eterno, teu Deus, para guardares os seus mandamentos e estatutos que te ordenou. Estas maldições serão um prodígio, um sinal eterno para teus descendentes, para todas as gerações futuras, considerando que não quiseste obedecer e servir ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, na abundância de tudo que lhe proveu para o teu uso e fruto. Veja, amigos, se tu não está nem uma coisa nem a outra, se você não é idólatra e não é desobediente, por que o céu está fechado? Biblicamente, pode ser sincretismo religioso. Sabe o que é sincretismo religioso? Mistura de religiões. Ouve o que eu vou falar com atenção. E pode ser que não seja protestantismo, catolicismo, espiritismo, judaísmo, budismo. Quando eu digo sincretismo de religiões, pode ser uma tempestade de informações. Vocês estão ouvindo? É tanta informação que você já não consegue nem concentrar na palavra de Deus, muito menos ainda obedecer a ela, porque eu não posso obedecer aquilo que eu nem me lembro, que eu não conheço. Eu não vou obedecer uma coisa que eu não sei, que eu não leio, que eu não vejo, que eu não entendo como uma prioridade. Então, o sincretismo religioso não é só você ficar ouvindo. Eu vou te mostrar o que pode ser um sincretismo religioso. Você ficar ouvindo tantas outras pessoas, tantas pregações, tantos artigos, tanta internet, tantas coisas interessantíssimas. Aí você cola tudo aquilo, aí dá uma lida assim, aí pega algumas coisas, aí montando uma coxa de retalhos e diz: uau! Sincretismo religioso pode ser uma mistura. Então, se você não é idólatra, nem desobediente e nem sincretista religioso, pode ser apostasia. O que é apostasia?
Alguém que cria em Deus e agora até fala contra ele. Você sabe o que é pior do que uma pessoa que desistiu de Deus? É uma pessoa que fala mal da igreja de Deus. Porque a igreja de Deus não é a totalidade das nossas ações, porque levantamos as nossas mãos aqui, dizemos glória a Deus e cantamos o mesmo hino. Eu estou falando da essência de Deus. A igreja tem muitos defeitos, mas Jesus ama essa igreja e vai vir buscar ela. Eu não estou falando nem eu nem você, eu estou falando da igreja que está dentro da igreja, que está olhando para a palavra de Deus e está tentando fazer o seu melhor em obediência. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, se tu não é idólatra, não é desobediente, e o céu parece que está fechado, pode ser que tu esteja com muita informação e pouca de Deus, ou pode ser que tu, que sempre creu na palavra de Deus, ensinou, ajudou muito, agora fala contra ela. Uma pessoa que desiste, ela toma uma decisão, e pode ser que Deus atenda. Uma pessoa que está dentro da igreja, criticando a igreja, ela pode tornar um câncer dentro da igreja, ela pode tornar um problema na casa do Senhor. Veja, Deus não brinca com essas coisas e já deixou avisado para mim e para você. Então, se você acha que é muita maldição, 54 com 14 bênçãos, entenda uma coisa, isso aqui é Velho Testamento, mas é válido, porque não tem nada do que Deus está falando que não seja útil para a sua salvação. Então, se você acha que isso é demais, preste atenção, Deus nos deu em Cristo Jesus uma nova aliança. A palavra para aliança é diática, que significa contrato. Deus fez um contrato novo conosco. Ele nos deu uma nova oportunidade. Ele pegou todo aquele Velho Testamento e sintetizou em Cristo Jesus, no amor dele. Se está difícil cumprir tudo aquilo, aprenda a amar como Jesus amou. Veja, por conta desse tipo de atitudes, Israel ficou 40 anos uma questão que poderia ser 30 dias. Por quê? Por conta do sincretismo religioso. Quando eles estavam no deserto, eles construíram um bezerro de ouro. Eles estavam no deserto, mas sob uma influência do Egito enorme. Jezabel tinha 400 profetas de Baal. Quantos? Mas ela queria Elias. Como Elias não entrou na jogada dela, ela quis matar Elias. Veja, amigos, Jezabel quis matar Elias. Por quê? Porque Elias não entrou no sincretismo religioso dela, na apostasia que viviam seus profetas para somente profetizar aquilo que a rainha queria. Então, se você é um homem, uma mulher de Deus, não estude as teologias de Deus com estilos de vida, porque são prósperos ao seu redor. São muitos acessos, que bênção! Tantas oportunidades de compreendermos coisas, mas proporcionam uma salada de ideias. E a palavra, muitas vezes que nós vemos na igreja ouvir, você está olhando para mim, mas não concorda. Você está ouvindo, mas pensa de uma outra forma. Você está discordando de Deus, eu não sou Deus. Pode até discordar da minha didática, ou da minha maneira de falar, mas a palavra é o que você tem que olhar para ela. Então, quando você começa a confundir isso, a palavra começa a ficar relativa e o céu se fecha. Quer dizer, igual um briga familiar. Você está tudo bem, está tudo maravilhoso. Você tem um conflito, a casa ficou horrível. Está indo tudo bem no trabalho. Essa semana, eu tenho uma pessoa muito querida minha que levou 7 anos para se formar em arquitetura, fez pós, está PUC, arrebentou, fez um monte de coisa, foi trabalhar só em grandes empresas no Rio. Estava indo bem para caramba, entrando na área de paisagismo, me consultava, a gente conversava, estava uma delícia. Eu achei até que um dia a gente poderia fazer uma coisa. Essa semana descobri que ela largou tudo. Por quê? Porque o ambiente que estava no trabalho estava ruim. Discussão, luta, conflito, disputa, inveja, palavras proferidas. Fecha o tempo, você já não tem mais prazer de ir trabalhar. Sabe o que eu estou falando? Prefeitura, então, eu que já trabalhando em prefeitura, talvez alguns aqui também. Queridos, é uma fofocaiada.
é uma falação, é um ambiente tão degradante que às vezes o céu está tão fechado que você não tem vontade de ir. Aí você quer semear, não funciona porque o chão é de ferro. O que eu vou fazer diante disso? Veja, amigos, se a tua teologia estiver misturada, confusa, a tua fé também vai estar. Ouvir muitas coisas é ótimo, mas se muitas pessoas se perdem na sua fé por causa da mistura da própria ouvir da palavra de Deus, fica ouvindo muito pregador na televisão. Outro dia eu fui pegar, eu só gosto de ouvir a CBN descendo do Rio, mas a estática está cada vez pior. E eu fiz uma coisa diferente da minha característica, abri o FM e fiquei procurando uma rádio que eu pudesse ouvir uma coisa. Tem 300 mil rádios evangélicas. Eu nunca vi tanta rádio evangélica na minha vida. E cada um fala de um jeito, daquele jeito, o outro jeito, daquela forma, daquele não sei o quê. O evangelho pregado de qualquer maneira, cada um com a razão, com a certeza. Aí vem um fala uma coisa e o outro diz que aquela coisa não é assim. Aí um cara que está ouvindo aquilo tudo, ele já não sabe mais nem o que é. Se a tua teologia estiver confusa, a tua fé vai ficar confusa. E sabe o que vai acontecer? A apostasia. Eu já não sei mais em quem está. É bom eu ter a minha própria convicção. É bom que você submeta a sua própria convicção. Se você não entende o que eu estou falando, que é um bom motivo para o céu estar aberto, eu vou te dizer, um bom motivo, para transbordar o que você tem de Deus para as outras pessoas. Deixa eu dar um exemplo aqui. Peguei esse vaso. Transbordar de Deus, mais ou menos, é como esse vaso aqui. Esse vaso, ele tem suas bordas, amém, querido? Então, o que acontece? O transbordar de Deus, o transbordar de Deus, ele só vai acontecer quando ele chegar na borda. Nós estamos ouvindo o que eu estou falando aí? Então, veja bem, eu preciso saber os limites que eu tenho. Os limites da minha vida. Mas veja bem, amigos, para a gente ter isso aqui na nossa casa, marido e mulher tem que estar todos na mesma borda. Filhos, juntos na mesma borda. Na empresa, dono, gerente, funcionário, vendedor, todo mundo no mesmo nível. Se não tiver assim, sabe o que acontece? Na hora de derramar, acontece isso aqui, ó. Fica rachado. Sabe o que acontece com o rachado? Na hora de derramar, fica nivelado por baixo. Então estão ouvindo? Aí a tua casa, que poderia ser uma bênção, na hora que ela podia estar, ela chega na metade e ela já está vazando. Por quê? Porque está rachado, está dividido. Está dividido na tua empresa, está falando mal do patrão, a promoção que veio para o outro era para você. Na escola, a diretora é ruim, e você critica, faz corpo mole. O que é? Com seus pais, você não obedece, você não anda junto com eles. O que é? Na igreja, você não respeita os seus líderes. O que é? Está rachado? Então, transbordar aquilo que Deus nos deu. Sabe o que acontece, amigo? O casamento vai para frente. A família não prospera do jeito de Deus. Que pode ser que alguém ache que é melhor transbordar aqui do que não transbordar nada. Para Deus não é assim. Para Deus Ele quer o melhor. Ele quer te dar o melhor dessa terra. Posso ouvir um amém aqui? Então, amigos, eu preciso saber os meus limites. Eu não vou aceitar eles, mas vou reconhecer e transformar eles. Eu preciso saber as minhas limitações e aprender, não me conformar com isso, mas aprender como eu posso explorar isso. Como eu posso explorar isso? Na minha limitação, naquilo que eu sou limitado, onde eu poderia ser abaixo do padrão dentro daquele limite, eu vou ser o melhor que eu puder naquela situação. Isso é para aqueles que têm a bênção de Deus. Então, para transbordar em todas as coisas, é assim que funciona. E quando a coisa está rachada, o que pode mudar isso?
uma sequência de palavras, mas eu vou até parar aqui por causa da hora. Mas eu vou só dar um bisuzinho. Primeira coisa que precisa ver, eu estou debruçado nisso aqui. Você precisa ter uma visão clara do que você quer para a sua família, para o seu negócio. Você precisa ter uma visão clara do que você quer para a nação. Não você, porque você não é presidente. Por que está uma bagunça? Não há uma visão clara para a nossa nação. Por que o nosso município não vai para frente? Eu vou votar contra porque eu sou oposição, uma oposição burra essa. Eu tenho que votar a favor do município. Se eu não dei o projeto, se não é do meu partido, eu não quero saber. Eu vou votar a favor da minha cidade. Dentro da sua casa precisa ser assim. Os meus pais querem melhor para mim, eles não estão entendendo, eu não consegui fazê-los entender. Pai, me dá assim um entendimento de que, da maneira de falar, e se eu estou certo, pode ser que eu esteja errado, Deus. Você tem que passar por isso, você tem que sacar o teu limite, talvez você esteja errado. Eu preciso de uma visão clara, ministerial para essa igreja. Eu preciso de uma visão clara do ministério dessa igreja. E eu descobri, nesse processo de mudança, com muita dificuldade, eu descobri que às vezes, quando existe uma mudança, a visão fica turva. Eu posso muito bem chutar o pau da barraca, porque a visão está turva. Não é como eu penso, não é como o outro pensa, não é como você pensa, não é como meu pai pensa, não é como meu patrão pensa, meu colega, meu sócio. Vamos chutar tudo. Veja, querido, eu aprendi isso. Mudança passa por uma visão que às vezes se torna turva. Por quê? Porque talvez não esteja sendo colocado claramente. E eu não tenho nenhum problema para dizer isso. Essa igreja está entrando num novo momento, graças a Deus. Uma nova fase para nós, uma nova chance de crescermos. E não tem nenhum problema a gente olhar e dizer que talvez a nossa visão não está clara. Mas eu preciso reconhecer isso e melhorar isso. Mas eu também preciso lidar com isso. Pai, você precisa lidar com a sua esposa. Mãe, você precisa lidar com seus filhos. Talvez eles não estão entendendo a visão que você tem para a sua família, ou você não está entendendo o sonho do seu filho. Turbidez não é motivo da gente desistir. Não desista, insista, avance, vai caminhar. Só faça o que Deus manda, obedeça. Nós tivemos uma reunião com os pastores essa semana e eu ministrei exatamente essa palavra. Foi muito rico. 10 pastores vieram, avivamento. Estavam 10, 2 não. Avivamento de café dos pastores. Deixa eu te dizer, sabe quantas vezes eu já quis desistir isso? Você quer saber por mês ou por dia? Muitas, talvez eu já dei mais do que desistir do que permanecer, mas eu tenho uma pequena vantagem, e louvo a Deus porque eu não estou sozinho nisso, tem pessoas que me encorajam. Eu não desisti. E aí mais uma vez nós recomeçamos esse ano. Uma vez veio 2, outra vez vieram 6, outra vez vieram 3, os outros 3 que não vieram mais uma vez. E a semana vieram 10, dos 10, 6 já tiveram na reunião, e eu louvo a Deus por isso, e nós fechamos, vamos realizar o Osana Cristo. Agora, salve de palmas para o Senhor. É para o Senhor, sabe por quê, irmãos? O Osana Cristo abençoou muita juventude da nossa região. Muito. Salvou alguém? Quem salva é Jesus, amigo. Quem salva é Jesus. Nós estamos só tentando aproximar o fogo dos corações para a gente falar uma mesma língua. Então nós ficamos juntos, nós conversamos, nós deliberamos, nós tomamos decisão. Cada igreja vai entrar com uma oferta particular da igreja. Vamos fazer umas camisetas, tem um dinheirinho guardado dos anos de colheita.
E vamos fazer em nome de Jesus. Amanhã já sai no campo para procurar ver se a prefeitura vai entrar conosco em Pati. Estamos buscando já um bom pregador para vir ministrar 2 dias e vir um monte de banda maravilhosa, que são maravilhosas, mas nós não estamos querendo isso. Nós queremos um cara que venha ensinar. Ore por isso, que é difícil. Por mim eu trazia o Juliano São, o Lucinho, ou o Judson, ou o Robortella. Robortella mora nos Estados Unidos, Cirilo mora nos Estados Unidos. Difícil, amigo. E não, por que não chama o Chiquinho aqui da Biriba? Bota no cartaz, Chiquinho da Biriba. Vai ficar assim, ó, lugar vazio. A não ser a igreja do Chiquinho da Biriba. No outro dia, o pastor Pedro que vai dar. Aí a nossa igreja vai. É igual ao clube, time de... É aquilo que o campeonato, por exemplo, quer fazer, né? Jogos com uma só torcida. Sabe como é que funciona? Só o homem sabe isso, né? Eles querem proibir aquele negócio. Fla-Flu, todo mundo lá. Não. Fla-Flu, quem é mão de campo? Flamengo, só tem torcida no Flamengo. Vasco e Botafogo, quem é mão de campo? Vasco, só tem torcida do Vasco. Não tem ninguém do Botafogo. É igual a igreja, irmão. Pastor Pedro vai pregar no Osana que só vai à igreja mais vencedores. Agora eu estou Chiquinho da Biriba, vai só a igreja da Biriba. Mas olha, irmãos, Deus está fazendo algo novo e passa por isso aqui. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quando nós obedecemos, a bênção vem. Amém. Quando nós não obedecemos, o céu se fecha, aí a gente começa a achar que meu pai é um quadradão, o meu chefe é um retrógrado, o pastor é lento. É assim que fica aí. É assim que funciona. Vamos depor a Dilma, porque, afinal de contas, está uma bagunça, né? Vai resolver tudo agora, né? É? Veja, amigos, eu quero, quase terminando, falar algumas perguntas de Deus para nós. Eu queria que você pensasse em você, pessoa. O que é que eu estou fazendo com aquilo que Deus vai me perguntar nesse desafio, né? Aquilo que Ele conquistou na cruz para mim. Porque toda pergunta, ou toda restauração começa com perguntas. É assim que funciona, né? Você não está bem, você vai no médico, o que você faz? Pergunta como a pessoa está, você começa a fazer pergunta, uma anamnese que chama, né? Você fica ali, né? Você está fazendo uma entrevista. Toda restauração passa por uma entrevista, por perguntas, pois Deus nessa noite vai sondar um pouco o nosso coração. Veja bem, você é capaz de servir a Deus sem conhecimento? Sim ou não? Não responda, só pense. Você é capaz de servir a Deus sem conhecer o que Ele quer? Sim ou não? Eu vou responder, sim. Davi também achou que podia. Aí a arca estava anos lá, aí ele conquista, aí ele vai e mata um monte de boi, faz um carro novo, bota tudo bonito, carro de ouro, e o boi é 0 quilômetros, aí vai andando, todo mundo batendo palma e cantando, quando a arca cai, ele vai lá e perde o seu grande amigo, meteu a mão na arca, não era assim que devia levar. Veja bem, Davi ficou chateado, ficou bicudo, o céu fechou sobre a cabeça de Davi. Até o dia que ele acordou e disseram para ele: eis que estou aqui, filho meu, e eu te amo. Não, não foi isso não, foi inveja mesmo. Olha, na casa de Obed-Edom está bombando de bênção. E a arca está lá. Então o problema é a arca. O problema sou eu. Como é que eu levei a arca? Então, veja bem, nós somos capazes de servir sem conhecimento? Somos, mas não é bom. Davi aprendeu que poderia ir sem roupa, entrar em Jerusalém dançando, sem roupa, a mulher dele lá de cima, meu Deus, Davi pelado de cueca, o que vão pensar dele? Davi olhou e falou assim: eu posso ir sem roupa, mas nunca mais sem a arca sobre os ombros. Nós estamos ouvindo o que eu falei? Ele preferiu a presença, mesmo expondo a sua posição. Abraão indo para o sacrifício, era como se Deus estivesse dizendo para ele, porque todo mundo via o vacilo de Abraão. Abraão estava apaixonado por Isaac. Esqueceu do povo, esqueceu de Deus. E Deus é como se ele estivesse perguntando: você é capaz de viver comigo e mais nada?
Dá para você me entregar o seu filho? Você está disposto a abrir mão de tudo por mim, Abraão? Antes de ir para um novo nível? Pensa na resposta. Moisés, você é capaz de viver com tudo menos comigo? O povo de Israel vacilando, um vacilo atrás do outro, faz bezerro de ouro, faz conflitos internos, disputas, eles querem comer um ao outro. Deus fala para ele: Moisés, chega para o lado, eu vou matar todo mundo, vou te dar um povo novo. Não, Deus, pelo amor, não faça isso, pelo seu amor, não faça isso. O que vão dizer entre as nações, tu tirou a gente do Egito e matou todo mundo no deserto. Não faz isso não. E ele, como se estivesse perguntando, ele fala: então tá bom, vou mandar um anjo à frente, mas eu mesmo não vou. Tá bom assim? Pode ir. Então tá bom. Coluna, nuvem, água da rocha, maná, codornizes, tá bom? Eu vou, mas eu não vou não. Se eu for, vou matar todo mundo. E aí ele diz: Deus, se tu não for, eu também não vou. É como se ele estivesse dizendo: você é capaz de viver com tudo menos comigo? Daniel, o que é que tu quer? Que eu te livre da cova do leão? Ou que eu entre com você nela? O que você responderia? Pô, Deus, posso ser sincero? Eu preferia que tu me livrasse de entrar ali. Não, Deus, aleluia, eu prefiro entrar na cova dos leões. Ele não sabia o que ia acontecer. Mas se fosse perguntado, fala assim: e aí, cara, tu quer que eu te livre de entrar na cova dos leões? Ou tu quer que quando te puserem lá eu entre contigo? O que tu quer? O que tu quer? O que tu quer? Ó, vai pensando aí, pastor, é fácil responder assim: aleluia, pastor, eu quero Deus comigo na cova dos leões. Tá bom, então vamos lá. Gideão, tem muita gente contigo, você é capaz de abrir mão de seus recursos todos? Mas Deus, que recurso? Lá tem 60 mil homens contra mim, aqui somos 30 mil, aí tu quer me tirar 30 e me deixar com 10? Pô, Deus, assim não dá. Ele falou: realmente não dá, eu não ia deixar 10, eu ia deixar 300 homens. E aí, Gideão, está disposto a abandonar a sua força e viver na minha dependência? Quer ver o céu se abrir? E se eu te der algumas direções que pareça que vai ficar pior do que melhor, tu vai querer ou não? José, Deus tinha para ele um destino e não oportunidade. Você prefere, José, Deus, você está me dando muitos sonhos, você prefere que eu paralise os ataques aos teus sonhos ou esteja contigo na realização deles? Porque para José a prisão era o caos, mas a prisão estava nos sonhos de José. Não era bom para ele, mas para Deus era o perfeito plano. Então, fechar os céus não significa que agora eu só vou andar sambando pela rua e andando de roupinha de linho branco. Não, dinheirinho no bolso, só glória, só vitória. Detesto isso, cara, enquanro no mercado. E aí, pastor, só vitória? Eu nem respondo mais. Antigamente eu falava de implicância. Então, eu estou com uma minutinha aí, pastor. Mas as pessoas pensam: o céu se abriu, o céu se abriu, glória! O céu se abriu? Se abriu. E aí, como é que vai ser o próximo passo? Tu vai entrar na cova dos leões e tal. Aleluia! Quantos estão ouvindo o que eu falei? Quantos estão fazendo as suas escolhas? Quantos estão olhando para a sua dificuldade? Tu vai escolher o quê? Reclamar que não entrou na faculdade ou me dar glória diante de toda a congregação e saber que eu estou contigo para te dar um novo nível? Mas, pastor, olhando seriamente, parece uma perda. Paulo falou a mesma coisa. Eu olhei para aquilo e falei: isso tudo é uma porcaria. Mas lá na frente, quando eu passei pelas tribulações,
eu olhei e vi. O que seria de mim se não tivesse aceito o desafio que Deus me propôs? Aonde eu estaria se eu tivesse abandonado as lutas que Deus também me enviou? Se Deus me deu tantas bênçãos e eu o agradeci tanto a Deus, por que vou amaldiçoar o Senhor agora que Ele me deu as privações? Jó falou isso. Enquanto estava bom, estava dando glória. Quando apertou, eu pulei fora. Sabe o que é isso, irmãos? Ingratidão. Elias está no corguinho. Jezabel falou que vai arrebentar com ele, ele vaza, vai para o corguinho, chega lá em cima, não tem o que comer, Deus manda para ele um corvo, só come coisa toda, para dar para ele carne. Aí vem o corvo. Glória a Deus. Mas estou com a sede, começa a jorrar água na terra seca. Meu irmão, quando Deus tem um propósito para você, Ele vai mandar os corvos se alimentarem e não vai faltar água para você beber. Isso é promessa de Deus. Agora, eu não vou dizer que vai ser num filtro Europa, gelada e com copo de cristal. Eu não sei. Mas eu sei que você vai viver, vai sobreviver. E lá na frente, quando você olhar para trás, você vai pensar: o que seria de mim se eu tivesse olhado para aquilo como se fosse o fim, e não tivesse entendido que era uma transição, uma turbidez que estava passando na minha história. Mas eu permaneci, eu avancei, eu me foquei e eu venci. Eu ficava turvo, ficou claro. Aleluia. Aí o que acontece? Deus chega e fala: bana fora, chegou a hora. Talvez ele, conhecendo o coração do Elias, falou assim: já é, a mordomia acabou, o rio ficou seu. Aí ele desce. Mas ele acostumou a viver na provisão. Então ele já sabia que a provisão estava nele. Nós estamos vendo aqui. Então ele já sabia que por onde ele fosse, Deus ia prover. Porque a provisão não viria, está com ele. Aí ele está descendo. E Deus está falando: vai na casa daquela viúva lá, que ela vai te dar um banquete lá. Aí ele chega lá, a mulher está catando uns gravetinhos, falando: boa tarde, senhor, boa tarde. Deus mandou você fazer um bolinho para mim. Mas, abençoa. Eu só tenho um pouquinho de farinha aqui. Esses gravetos, até graveto é difícil encontrar no mercado aqui em Israel. E ele falou: faz para mim. E a mulher fez. Sabe o que acontece? A provisão chegou. Então, ele falou: nunca mais vai faltar nem farinha, nem sua tigela e nem azeite na sua botija. Por que é isso aí? Porque a provisão somos nós. Aqueles que creem no Senhor, nos dias maravilhosos e nos difíceis também. Amém. Vai examinando aí teu coração, que eu não preciso estar no lugar de provisão para ter provisão, porque Deus está comigo. Aonde eu chegar, a provisão chegou. Por que a gente tem passado por tudo isso? Veja, querido, a graça de Deus seria esse ponto que eu ia entrar, que eu acabei entrando outra coisa. Como é que eu mudo toda essa situação, um céu fechado? Como é que eu mudo a história da minha família, a pobreza histórica da minha família, um histórico de doenças na minha família, um histórico de suicídio, de morte, de desânimo na minha família, de divórcio na minha família? Querido, o que é que você vai acreditar? Quem vai ser o teu Deus? Porque o teu Deus vai te fazer acreditar naquilo que Ele disse, que as bênçãos vão te seguir. Então, quando isso chega no teu coração, é porque a graça te alcançou. E aí você tem que viver debaixo dela. Ainda que você seja no último ato, seja no último ato da sua vida. Então, queridos,
Logo você conhece a história de Sansão? Sansão era um juiz em Israel. Então Sansão era um cara muito, mas muito mesmo, consagrado. Ele era nazireu. Quem sabe o que é nazireu aqui? Quem não sabe vai ficar sabendo, então. Todo mundo sabe. Nazireu era um cara que fazia votos de não beber, não cortar o cabelo e outras coisitas mais. Mas ele era um cara muito consagrado e muito respeitado, era um juiz amadíssimo em Israel. Até o dia em que ele simplesmente pisou na bola. Se apaixonou por Dalila, uma filisteia. E aí, amigo, o bicho pegou. Sabe por quê? Porque Sansão começou a fazer escolhas. A bênção está conforme as palavras que saem da sua boca, as escolhas que você faz na sua vida. Sansão começou a vacilar, ele começou a escolher e escolher errado. Então logo aconteceu um confronto. Os filisteus queriam entrar em Israel, mas Sansão era muito forte, ele batia em uma multidão de pessoas e a presença dele em Israel era muito forte. Sansão tinha um mistério dele. Ninguém sabia como que nós vamos derrotar esse cara. Todo mundo conhece a história. E aí Dalila dizia para ele: tu não me amas, tu não conta o meu segredo, teu segredo para mim. Até o dia em que Dalila contou o segredo. Ele contou o segredo para Dalila. Ah, Dalila, esse é um voto que minha mãe fez, uma besteira. Já estava entrando numa decadência espiritual. Porque quando aquilo foi tão importante na sua vida, e hoje alguém te pergunta e diz: ah, é uma coisa lá que minha mãe falou, o pastor disse para mim, uma mulher uma vez profetizou lá na Assembleia do Coque, e aí eu, sabe, aí não é nada não, é só uma coisinha lá. Você já perdeu a confiança no chamado que Deus te deu? Sim. Você já perdeu a confiança na palavra que Deus falou sobre você, quando Ele disse: eu vou te enviar para as nações, eu vou usar você, você é a bênção sobre a terra, todos aqueles que seguirem a você, Abraão, serão abençoados. Eu sou um, porque Abraão gerou até chegar em Jesus, Jesus chegou em mim, eu sou a bênção do mundo, você é a bênção. Isso não é arrogância, isso é confiança em Deus. E a bênção não é solucionar o problema de todo mundo, mas tem uma palavra de esperança. Mas como é que o meu céu está fechado, mas ele pode se abrir hoje. Ele pode se abrir hoje. Sansão era amado demais, mas vacilou. Ele errou. E logo que raparam o cabelo de Sansão, preste atenção nisso. Eu cortei cabelo ontem. Deu para botar, né? Eu cortei o cabelo ontem, mas hoje já começou a crescer. Tu está vendo? Nem eu. Mas começou a crescer. E quando você corta, igual grama, então vamos mudar para grama, sem gracinha, tá, gente? Vamos mudar para grama então. Cortou a grama, deu uma chuvinha, no dia seguinte já está crescendo. Presta atenção aqui, amigo. Então raparam a cabeça e cabelos de Sansão, mas logo em seguida começou a crescer. Imediatamente, assim também é. Veja, amigos, quando o servo de Deus cai, quando o filho de Deus cai, quantos filhos de Deus temos aqui? Amém. Aquele que pensa que está em pé, tudo que não cai. Então significa, eu vou ficar com medo de viver. Não, significa que eu tenho que ter temor a Deus, porque eu sei que as minhas convicções, sem a dependência de Deus, podem me levar à queda. Eu preciso do Senhor. Então, veja bem, olhe para essa questão aqui. Quando o servo de Deus cai, se ele clamar imediatamente, a restauração vem como o cabelo que cresce. Agora, muitas pessoas escolhem, quando caem, ao invés de clamar, elas ficam em cima de justificativas. Olha para mim. Argumentos, justificativas, argumentos, elas ficam em cima da sua razão. E quando você cai e alguém não pode dizer para você que você caiu, você entra na apostasia, amigo. Sabe o que é apostasia? É aquela pessoa que confiava totalmente no Senhor. E de repente, está bom assim, de repente, ela não está confiando mais. E de repente, ela já não está acreditando daquele jeito. E de repente,
ela já está até questionando daquele jeito, e de repente ela já está até falando mal daquele jeito, e de repente ela já não está nem pensando naquela gente que era crente. Chama apostasia. A Bíblia diz que esse será o grande golpe em cima da igreja nos últimos dias. Por isso, aquele que pensa que está em pé, fica esperto, porque você é alvo de apostasia. O inimigo não quer pegar quem está caído, ele quer pegar quem pensa que está em pé. Principalmente figuras ilustres. Então, amigos, versículo 16, colocado, nem olhe para isso. Eu vou falar do Bíblia Viva agora. Sansão foi cegado. Quando sabe que Sansão foi cego? Né? Ele não era cego. Né? Sansão cortava o cabelo dele, ele perdeu as forças, ele começou a fazer tanta zombaria com ele que furou os olhos de Sansão. Então Sansão ficou cego. Aí, olha o que os caras falam. Manda vir a mim Sansão para que nos divirta agora. Não, Sansão. Manda vir a mim Sansão para que nos divirta agora. Aí sabe o que acontece, irmão? Alguém vai lá e Sansão, valentão, fortão, eu vou te ajudar. Você não está enxergando nada, né? Mas eu vou te ajudar. O pessoal quer te levar lá para zombar de você. Eles querem te envergonhar. Alguém foi lá pegar Sansão. Alguém teve que segurar a mão de Sansão. Aí, Sansão vem e fala para o cara assim: eu quero que tu me coloque nas colunas principais do templo. E ele não está enxergando lá, no cara vai lá e vem lá e aí ele e derruba o templo de Dagon. Derruba tudo, mata todo mundo, inclusive Sansão morreu. Por quê? Porque ele fez escolhas erradas. Deus lhe deu uma nova chance de honrar o seu nome? Sim, mas ele recebeu o fruto do seu equívoco. Veja, queridos, talvez você esteja aqui nessa noite e você vê toda essa pregação para chegar nesse ponto e pensar quais foram as escolhas que você fez. Porque se você olhar apenas para o Velho Testamento, você talvez não entenda isso. Deus vai sempre enviar, sempre enviou alguém para ajudar alguém quebrantado, a menos que Deus queira ensinar algo mais numa ação direta dele com a própria pessoa. Então, veja bem, o que acontece aqui? Agora, não mais Sansão veio para destruir as obras de um Deus falido. Aí vem Jesus Cristo. E aí vem Jesus, não mais para destruir as obras do inferno. Agora ele vem para destruir o domínio do pecado sobre mim e sobre você. Enquanto Sansão empurrou, Jesus segurou os nossos pecados numa cruz, no madeiro. Eu não sei o que você tem coragem de ver em você quando a palavra é pregada. Alguns pensam que são baluartes da justiça, por isso eu não aceito o que eu fiz, as minhas falhas, as falhas dos outros. E é por isso que a igreja é enfraquecida, porque veja bem, Deus não está contando com a tua perfeição, Deus está contando com o tratamento que você pode receber dele e com o exemplo que você pode ser uns aos outros, os que estão dentro e os que estão fora, na sua empresa, na sua família, no seu lugar onde mora, nos lugares mais longínquos que você for. Deus está contando com você. Ele está olhando para você, talvez igual aquele garoto ali, solitário, que não está percebendo que Jesus Cristo foi da cruz para que ele recebesse a restauração. Eu quero que você pense sobre isso. Jesus destruiu os nossos pecados, abriu seus braços numa cruz para nos derramar graça.
Não é porque você é bom, ou porque eu seja melhor ou pior do que você, nada disso faria merecermos a graça. A graça é aquilo que Deus escolheu fazer. Como é possível pensar que alguém não restauraria alguém caído se ele usou a vida de um homem que era para ser usado poderosamente, mas vacilou? Mas a graça é como o cabelo que mesmo que você corte, ela cresce de novo. Não porque você tem o potencial, né? O meu não cresce tanto assim, mas não é por isso. É porque a graça é isso aí. A graça também cega. Ela não te mede pelos teus erros ou realizações. Ela mede você simplesmente por aquilo que ela foi criada e existe. E aí ela te perdoa e te dá uma nova chance. E para finalizar, vamos ficar em pé um pouquinho. A graça é como um redemoinho. Acende os do meio, as amarelinhas. A graça é como um redemoinho. Sabe o que é um redemoinho que fica rodando em círculo assim? Se eu me perdi dela hoje, por causa dela, da função dela, do propósito dela existir, eu teria uma nova chance em breve. Se eu caí, se eu vacilei, se eu me espiei, se eu abandonei, se eu não perdoo, se eu não fui perdoado, se eu não sei amar, se eu nunca fui amado, e essas coisas me fazem ser roubado, vem a graça e fala: eu posso te ajudar. Quer ajudar o quê? Daqui a uma semana eu posso te ajudar. Quer ajudar o quê? Daqui a um ano eu posso te ajudar. Quer ajudar o quê? Daqui a 10 anos eu posso te ajudar. Mesmo eu tendo rejeitado você por tanto tempo, mesmo, porque eu não venho porque você me aceita, eu venho porque eu sou graça. Você não merece, mas eu fui criado para isso, para amar, perdoar, te dar uma nova chance. Para você, pode começar hoje. Eu quero que você pense sobre isso. Você quer essa graça na sua vida? Você quer a graça que foi conquistada a duras penas na cruz? Você quer... estou te dando uma chance nessa noite. Você quer isso? Você quer essa chance? Você quer essa chance, igreja? Você quer viver isso? De olhar não pela sua capacidade, mas o que Ele faz por nós. É isso que conta. Não vamos perder tempo. Jesus Cristo está voltando para uma eternidade. Ele me deu uma nova chance. Feche os seus olhos. Reflita na sua história. Exclusiva.